E Deus já começou a operar lá. Estava passando uma pessoa e Deus chama aquela pessoa lá e fala assim, porque assim eu estou dizendo. Glória a Deus. Lá no monte Deus pegou uma jovem e falou tremendamente com ela. E essa tarde nós fomos para uma chácara, um lugar muito abençoado. E há muito tempo eu não vi Deus fazer como fez hoje nessa tarde. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoas foram alcançadas. O pessoal que está na chácara, está aí? Vocês foram abençoados hoje? Está vendo? Veio todo mundo para a igreja. Glória a Deus. Mas coloque de pé, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente dele e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque havia lhe curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venho para ser curado nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi, seu jumento no estábulo e leva para dar-lhe água de beber? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos seus apontamentos ficaram envergonhados, mas o povo alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Glória a Deus. Feche sua Bíblia, coloca do seu lado aí. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo privilégio de entrar, ó Deus, num santuário como este ali. Mas, Deus, o privilégio é de adorar o Senhor, é de louvar, é de engrandecer e bendizer este nome que é sobre todos, por qual um dia todos os joelhos se dobrarão. Mas, Deus, nós temos uma palavra e a palavra é do Senhor. Deus, eu quero ser apenas um vaso, apenas um instrumento, para que a tua palavra chegue aos nossos corações. Deus, eu quero repreender toda a força das trevas. Mas, Espírito Santo, eu sinto a tua presença. E a tua presença dentro deste santuário, ela é grande, ela é notória. Porque, Deus, eu estou me arrepiando aqui em cima deste altar por causa da sua presença. Então fala conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar sempre no seu lugar, dando uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Quando eu olho para essa palavra, Deus, assim, eu gosto de pregar em textos simples como este. Mas hoje eu estava observando, quando nós estávamos lá no monte orando, em que nós orávamos, e de repente eu parei um período para observar as pessoas que ali chegaram. Eu fui observando e Deus foi ministrando algo na minha vida, de uma forma poderosa, de uma maneira diferente. E quando eu olho para esta palavra, uma mulher de 18 anos que vinha sofrendo, porque diz a Bíblia, em outras palavras, muito simples, um demônio mantinha ela presa naquela enfermidade. Satanás prendia ela e fazia com que ela, no quesito físico, se mantivesse corcunda. E durante 18 anos da sua vida, Satanás fez isso com ela, judiou dela. E o que eu tenho observado é que vivemos num tempo, numa geração em que a nossa falta de vigilância, ou melhor,
a falta às vezes de compromisso com a palavra e com Cristo tem permitido que determinadas coisas ou pesos do mundo espiritual venham sobre os nossos ombros. E quando eu olho para essa palavra, que eu tenho observado nos lugares em que eu tenho falado, em que eu tenho tido a oportunidade de falar do amor de Cristo, vemos uma geração em que não se tem mais compromisso com a palavra, ou melhor, não se tem mais compromisso com o Espírito Santo. Vemos dias em que nós almejamos e queremos ser impactados por uma grande glória, por um grande milagre de Cristo na nossa vida. Mas o que me chama a atenção, o que o pastor Laércio dizia, é que nós precisamos olhar para dentro de nós e observar qual é a posição ou qual é a maneira que nós temos portado ou andado na presença de Deus. Será que nós estamos numa posição em que Deus possa se manifestar ou se revelar a nós? E quando eu olho para essa palavra, hoje eu falava para um jovem que está preso nas drogas. E aquele jovem falava para mim assim: eu quero ir para uma clínica que eu tomo remédio para que tire a ansiedade dentro de mim, para que eu possa largar a cocaína. Ele estava lá no TRO, nós fomos lá e saímos de lá hoje. Aí eu falei para aquele jovem assim: remédio não pode solucionar o seu problema, nem o médico, nem a medicina. O que pode mudar o caráter do homem, transformar o homem, é só o Espírito Santo e a palavra. Amém. Glória a Deus. E eu gastei alguns minutos, alguns segundos com aquele jovem. E quando eu retornei no local onde ele estava, ele falou assim: eu quero ir para uma casa de recuperação. Aleluia. Depois eu quero conversar com o senhor pastor Jean, que ele manifestou o desejo de ir lá para o projeto que ele viver. Ele não quer ficar aqui. Se ele puder, eu quero para ele no carro, quando eu for, eu quero levar ele para um lado. O que eu quero dizer, gente, quantas pessoas estão perecendo, estão sofrendo por falta de uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, por falta de ler e buscar mais a direção de Deus na palavra. A palavra diz que o ser humano erra por falta de conhecimento. Dentro do tempo da religião, da religiosidade, em que eu e você somos apegados à religião. Religião significa religar o homem a Deus. E o único que pode ligar o homem a Deus é Jesus. É o único mediador entre o homem e Deus. Não dizem que parece que a nossa ignorância espiritual tem impedido que a graça, a presença de Deus se apodere de mim e de você. Nós queremos ser impactados por um grande milagre, mas quando se trata do quesito de obediência à palavra e à voz de Deus, nós não queremos obedecer nem dar ouvidos. Quando eu olho para esse ministério, o ministério abençoado, eu não vejo aqui um povo comum. Eu vejo um grande exército que Deus está levantando nessa cidade para fazer a diferença no estado de São Paulo e Brasil. Amém. O que nos falta é tomar uma postura e uma posição melhor e legal no quesito espiritual. Legal que eu falo, em que as legalidades, ainda todo o aparato de Deus possa vir sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que nós possamos reivindicar de Deus: Deus, eu estou na posição. E se nós estamos na posição, é claro, é óbvio que Deus vai nos agraciar. Aí quando eu olho para essa palavra, não é que estamos sofrendo. Talvez você está dentro desse tempo aqui, e talvez você também está numa situação, ou enfrentando uma situação no seu lar ou na sua casa, onde algumas áreas, alguns parentes, alguns familiares seus também estejam sofrendo. O que eu quero dizer é que o que pode mudar a história da sua casa, da sua vida, é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando eu olho para essa palavra, quando eu estou falando do quesito de ter compromisso, o que eu quero dizer é buscar a Deus liberdade. É ter tempo para dobrar os joelhos na presença de Deus e orar, agradecer a Deus por todas as bênçãos, por tudo aquilo que Ele tem feito e ministrado na minha vida e na tua vida. No momento de dificuldade, nós corremos para Jesus, pedimos para Ele socorro. Mas quando chega o momento de comer uma picanha, um frango assado, nós nos esquecemos de convidar Ele para sentar conosco à mesa. O que eu quero dizer, igreja, que as pessoas estão morrendo aí fora por falta do meu e do seu compromisso com a palavra, com Cristo.
E essa igreja não é uma igreja diferente. Ela é uma igreja que tem os 5 ministérios. Ela é uma igreja completa. Ela é uma igreja em que eu e você possa sair lá para fora e nós podemos trazer a pessoa para cá, por mais que ela esteja estragada. Aqui ela vai ser tratada, recebida com amor, com carinho, e aqui Deus vai operar um milagre, e ela será restaurada e reinserida para a sociedade como instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Quando eu olho para o projeto, quero viver. Eu entrei no projeto há quase 23 anos atrás. Eu entrei um pobre, miserável, viciado em crack, cocaína. Ninguém dava nada por mim. Eu era uma criança, eu tinha 14 anos de idade. Mas eu fui entendendo a palavra e eu tratei de fazer algo diferente. Eu entendi que Deus era algo muito sério. E que Deus, a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Aí desde cedo eu comecei a buscar a Deus com muita seriedade. E Deus foi operando. E Deus está ainda operando na minha vida. Mas o que eu quero dizer é que eu sou um milagre de Cristo. Ah, pastor, mas eu não sou viciado em crack. Eu não sou viciado em droga. Mas o que eu quero dizer é que talvez você não é viciado numa droga, mas talvez, infelizmente, você é viciado em pecado. Talvez o meu vício, o seu vício é o pecado. Nós temos que olhar para dentro de nós, observar e detectar, porque quando o Espírito Santo fala conosco, nós temos que ter a sensibilidade, ouvir e obedecer. Amém. Amém. Quem quer receber o milagre? Vamos sua mão. Glória a Deus. Qual é a maneira que você tem se portado ou andado na presença de Deus? Essa mulher estava sofrendo. Talvez você está aqui dentro e você está sofrendo há anos. Há anos. Quando nós orávamos, estávamos junto com o pastor Carlos e o pastor Carlos. E nós orávamos para uma família. E o demônio prendia aquela jovem, aquela família há 25 anos. O mundo espiritual, gente, é mais sério que a gente possa imaginar. Da mesma forma que nós se modernizamos na era da informática, é claro que também o inferno se moderniza para tentar nos atingir nas áreas em que nós temos fragilidades. E fica observando que Deus quer fazer de você um instrumento para que aonde você passe, você leve uma boa mensagem, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, e vidas sejam impactadas e alcançadas mediante a pregação, a propagação do Evangelho através da tua vida. Amém. Amém. E pregação não é o meu muito falar. É a minha vida, é o meu comportamento que tem que dizer se eu sirvo a Deus ou se eu não sirvo. É o meu testemunho de vida que vai dizer se eu sirvo a Ele ou não sirvo. Sabe uma coisa? Você está passando por um problema que precisa de um milagre. Levanta a sua mão. Você precisa de um milagre hoje. Você não pode mais, você não tem condições mais de você viver assim. Você quer o seu milagre hoje. Você que levantou a sua mão. Você está disposto a abandonar, fazer tudo que for necessário para você receber o seu milagre e andar com Cristo? Glória a Deus. Eu aprendi uma coisa: se eu quero andar com Cristo, eu tenho que negar a mim mesmo, as minhas vontades. Eu sou um jovem que tem 36 anos, eu poderia trabalhar. Eu sou um excelente vendedor. Acho que está aqui para estar presentinho um cargo para mim de mim na área da venda. Mas Deus me chamou para pregar. É por isso que eu pego meu filho de 4 anos e saio para onde Deus me manda. Não importa, eu sei que se Deus me mandou, Deus vai me sustentar e me abençoar. E você sabe qual é a recompensa que eu tenho? Ver vidas sendo restauradas e curadas e abençoadas, como eu pude ver, está fazendo exatamente uma semana que eu estou aqui. Aleluia. Deus. Vidas sendo impactadas, alcançadas pelo poder de Cristo. E Deus hoje quer te preparar, quer te levantar para você ser diferente nessa terra. Deus hoje quer curar a sua identidade espiritual. Talvez você no mundo espiritual você está corcunda, porque é um peso. Ah, pastor, não estou não, meu querido. Talvez você vive debaixo de uma maldição hereditária, uma maldição que acompanha os seus familiares. Ah, mas eu fui liberto. Mas você pode ter sido liberto, mas talvez no momento que você foi liberto, depois você
E eu, infeliz, sarmento de novo, e se apoderou e tentou contra a tua vida de novo. A Bíblia diz que ele sai a andar em lugares áridos. E quando ele passa em frente à casa, se ela estiver vazia, ele faz o que de novo? Ele entra. Ele entra. Eu não conheço a sua história, mas talvez você está sofrendo, mas você quer um milagre hoje. Levanta sua mão, Senhor.